Ah, como te quero, Buenos Aires. Buenos Aires, que teve João Fonseca em um dia louco contra Mariano Navoni. Que jogo, que atuação. Um jogo que foi difícil para o João Fonseca, do começo até o final. Uma boa atuação do Navoni, que conseguiu reprimir todas as peças mais ofensivas do jogo do João Fonseca. A atuação quase impecável do Mariano Navoni, exceto nos momentos chave do jogo. No segundo set, Navoni teve quebra à frente do João Fonseca. Perdeu. Teve quebra à frente, 4-2 e tudo mais. Perdeu o segundo set. Terceiro set novamente quebrado, muito cedo também. O João Fonseca, o Navoni quebrou o Fonseca e conseguia mandar na maioria dos pontos e mesmo assim perdeu também. O Navoni teve a oportunidade de fechar no saco do João, foram duas oportunidades. O João jogou muito bem, foi muito agressivo, e isso foi totalmente resultante e mudou totalmente o comportamento daí em diante. O João foi muito agressivo e salvou bem os 2 pontos. E aí, dentro do saque do Mariano Navoni, o Navoni segurou o braço. O João não, foi mais corajoso, acreditou, confiou, entrou dentro do saque do Navoni. E na hora H, o João conseguiu vencer os últimos 4 games do jogo, virando de 5-3 para 7-5. A atuação do João Fonseca na hora H foi impecável, jogou muito bem. Claro, novamente, tem muitos pontos a serem melhorados. Eu acho que o João Fonseca, ele é um cara que ainda está se acostumando com o circuito. Ele ainda está se acostumando com o nível dos tenistas e com a variação que os tenistas mostram para o jogo dele, né? Então está todo mundo aprendendo o jogo do Fonseca, o Fonseca está aprendendo o jogo de todo mundo. Então cada jogo é uma escola, né? Fonseca jogou poucos challenges, né, na América do Sul, não jogou tantos. Então aos poucos ele vai descobrindo. Então o Fonseca estava um ano sem jogar no Cyber, agora volta a jogar no Cyber, volta a jogar muito bem em semifinal, o que garantiu uma vaga de Special Executive para o Rio Open. Mas dentro do jogo, eu acho que o Navoni conseguiu ali entrar dentro da cabeça do João. Foi agressivo durante boa parte do jogo, com muita intensidade, e essa intensidade acabou assustando o Fonseca. Principalmente porque fazia o Fonseca, a maioria das vezes, tentar ser mais agressivo do que o normal, porque o Navoni chegava em todas as bolas, ou seja, João dava 1, 2, 3 e o Navoni chegava. Isso foi entrando dentro da cabeça do João. E o João, que poderia ter feito um jogo mais tranquilo, teve chances também no primeiro set, acabou não aproveitando e só conseguiu aproveitar no segundo e terceiro set. E teve chuva, teve paralisação, voltou, parou. Um jogo muito louco. De pontos positivos, a resiliência do João Fonseca em continuar no jogo, independente do tudo mais. Eu acho que isso credencia ele a ter mais resultados assim. Eu acho que, novamente, ele consegue ir muito bem na rede João, e isso foi muito importante em vários momentos, como o João vai bem na rede e tudo mais. Acho que o saque dele teve bem regulado durante toda a partida. Teve alguns momentos que ele estava sacando muito bem, mas teve outros que ele não estava sacando tão bem. Assim como a esquerda sofreu com as bolas mais altas do Navoni, ou seja, o Navoni colocava um pouco mais de altura, né? Tirava o peso, colocava mais altura, e isso estava complicando bastante o João Fonseca. Então, cara, jogo muito louco, jogo animado, decidido 7-5 do terceiro. Que bom que deu para o João Fonseca. Primeira semifinal de ATP para o João Fonseca, primeira semifinal de um jogador nascido em 2006 e o jogador brasileiro mais jovem da história chegar na semifinal de ATP. João Fonseca fazendo história. Que momento, que jogador, que qualidade apresenta em quadra e tudo mais. Ele enfrenta Laszlo Logeri, que passou por cima do Wilde com uma certa tranquilidade. Conseguiu mandar no jogo a maioria dos pontos com seu serviço. Ele foi melhor do que o Wilde. A maioria do tempo ele também foi melhor que o Wilde. O Wilde teve suas chances, mas não conseguiu lidar tão bem com o jogo do Jerry. Um jogo diferente dos jogos argentinos. O Jerry joga um pouquinho mais com mais agressividade, um pouco jogar dentro da quadra. Né? O Jerry gosta de jogar dentro da quadra. Isso foi cortando o tempo do Wilde. O Wilde não foi conseguindo se estabilizar dentro do jogo, diferente do jogo contra o Baez. Né? Eu acho que a intensidade do Wilde também estava um pouco abaixo.
Ele poderia ter feito coisas a mais, não sacou tão bem quanto antes, e não devolveu bem, né, durante toda a partida, e isso foi muito importante para que o Jerry passe. Infelizmente, o Jerry não vai conseguir jogar o Rio Open, por conta que só tem uma vaga de SL e jogaria o Quali, mas o Jerry mostrando novamente uma boa semana aí no Saibro, ele que entrou no Qualify, e pode ser um ponto importante para o jogo do João amanhã, a saber como está o físico do Jerry e a saber como está o físico do João. Hoje o João jogou mais de 2 horas e meia, foi um jogo muito longo, muito complicado, e o Jerry que está saindo do quali, né? Então jogou 2 partidas a mais durante essa semana, então isso pode acabar pesando. A ver o que vai acontecer. Eu acho que não deve ser um problema para os dois, né? Já que já estão acostumados. Mas sábado, né? E pode acabar pesando. Por exemplo, como pesou com um set que acabou tendo um estiramento grau 1 na coxa e que pode ficar fora do Rio Open, mas vamos torcer para um set participar. Quem ficou feliz com a vitória do João Fonseca foi o Gustavo Wade, que agora está na chave principal do Rio Open. Ele herdou o convite do João Fonseca, já que o João Fonseca pediu o Special Exempt. E quem não sabe o que Special Exempt, eu vou explicar para você. Suponha que tem um jogador 120 do mundo, que ele entrou pelo quali de um torneio anterior. E a partir disso, ele chegou ali na sexta-feira e ele vai, no sábado, vai começar o quali em outro lugar, no caso, por exemplo, no Rio. Em Buenos Aires e no Rio. E ele iria jogar o quali no Rio porque não tem ranking para a chave principal. Caso ele passe para essa final, a ATP lhe dá o Special Exempt, a opção do Special Exempt, que é de entrar dentro da chave sem precisar do quali, para aqueles jogadores que estavam inscritos no quali, inscritos na chave principal, que não ia conseguir jogar o quali porque está dentro de uma semifinal de ATP, para que eles não precisem desistir de um torneio para jogar outro. Então o João conseguiu fazer isso. Ele já tinha garantido por conta do seu convite e isso acabou tirando o Jerry, né? Que não vai poder jogar o quali do Rio Open. Acontece. Né? E isso é bastante relevante. Na outra semifinal do torneio na Argentina, a gente vai ter Pedro Martínez, que aproveitou a desistência do Lourenço Musetti, que talvez não vai jogar no Rio Open. A gente, vamos torcer para o Musetti jogar. Vai enfrentar o Francisco Cerúndulo. O Cerúndulo que venceu aí o Alexander Zverev de virada com muita atitude, com um nível de tênis muito bom. E esse nível de tênis muito bom chamou muita atenção. Né? Ele conseguiu virar um jogo que estava difícil. Eu achei que o Zverev também estava um pouco mais lento no terceiro set, é claro. A América do Sul um pouco mais úmida do que na Europa, né? E em Buenos Aires choveu hoje praticamente o jogo todo. A quadra ficou mais pesada, e para quem não conhece, as quadras em Buenos Aires são mais pesadas, e o Zverev acabou sentindo o jogo. O Francisco Cerúndulo conseguiu lidar melhor do que isso, melhor com isso, né? E aí o Zverev, ele tinha a oportunidade de chegar longe aí no torneio, não vai ser dessa vez, vai ficar para o Rio Open, onde ele vai jogar aí sua primeira vez no Rio Open, o Alexander Zverev. Pedro Martínez e Cerúndulo deve ter um favoritismo para o Cerúndulo, a ver também como está a questão física, já que o Martínez cansou e o Cerúndulo não. Mas no jogo, na jogabilidade, eu acho que o jogo do fundo da quadra do Cerúndulo, que tem sido bem eficiente, bem seguro, e ele é agressivo por natureza, ele consegue ser agressivo, consegue fazer o jogo dele. Eu acho que o Cerúndulo é favorito. Eu vou torcer, né, pela final sul-americana, Brasil-Argentina, João Fonseca e Cerúndulo. Embora eu acho ainda que o jogo do João Fonseca é muito difícil mesmo com o Tigeri. Vai ser um jogo complicado e vamos torcer para o jogo. Quem está na semifinal também, Marcelo Melo e Rafael Matos estão na semifinal do torneio, mais uma campanha legal para eles. Aí chegando longe nesse torneio, no torneio na Argentina, os dois já estão garantidos na chave do Rio Open. Marcelo Melo, que ao lado do Rafa Matos vai enfrentar amanhã Francisco Cerúndulo e Tomás Martina Echeverri na quadra Guilherme Villas após as semifinais, ou seja, aí Marcelo Melo, Rafa Matos contra Cerúndulo e Echeverri. Semifinais de duplas aí do ATP de Buenos Aires, jogo duro, principalmente por você não sabe, contra dois ciclistas argentinos, complicado, né? É duro, mas acontece.
A outra semifinal acontece com o Theo Ribas, com o Guido Andreotti, eles que foram finalistas aí do torneio. Semana passada, o Challenger de Rosário perderam para Demoliné e Rombole na final, que vão enfrentar Franzen e André Erler, um alemão e um austríaco jogando juntos aí contra a dupla do francês Ribarret contra e do Guido Andreotti. Essas são as informações de Buenos Aires. Grande vitória do João. Vai enfrentar o Laszlo Logeri. Vamos na torcida e na expectativa pelo garoto brasileiro. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, ative o sininho para as notificações do Mundo do Tênis Podcast aqui e onde estiver. Pessoal, muito obrigado por sua parceria de sempre. É nóis, tamo junto.